Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos e logo de cara eu peço que vocês se inscrevam nesse canal para ficarem por dentro de todas as notícias que trazemos aqui, sempre de maneira descontraída, objetiva e bastante clara. Outro convite que eu quero fazer a vocês é que vocês conheçam o nosso podcast, o Tramotalks, que é o podcast da Tramontana Consórcios, feito especialmente para você também. Hoje nós falaremos sobre o que acontece quando eu sou contemplado, o que eu devo fazer. Fica nesse vídeo que eu vou te contar o que acontece quando você for contemplado. A contemplação de um consórcio é o momento mais esperado, seja o perfil do cliente que for. Seja aquele que fez o consórcio como uma poupança forçada, um investimento bem a longo prazo, mas principalmente é para aqueles que fizeram já o consórcio com uma visualização de ciclo completo. Ou seja, eu faço meu consórcio, vou fazendo meus investimentos mensais, então eu sou contemplado. Mas afinal de contas, o que acontece efetivamente quando eu sou contemplado? Bom, a primeira coisa aqui na Tramontana Consórcios, quando você for contemplado, é que você vai receber uma ligação da sua analista responsável lhe dando parabéns por ter investido de maneira consciente e acreditado no trabalho consultivo da Tramontana Consórcios. Essa analista vai te ligar e vai te dizer parabéns, você foi contemplado, a partir de agora você tem um crédito de R$500 mil. E aí, o que se faz? Claro, aqui eu estou dando um exemplo de R$500 mil, mas você pode ter sido contemplado com 100, com 200, com 300, seja lá qual for o valor, a sistemática ela vai funcionar da mesma forma. Aqui eu vou usar o exemplo de consórcio imobiliário, consórcio de imóvel, que é a nossa grande expertise aqui na Tramontana Consórcios. Você foi lá, fez o seu consórcio, aí a Tramontana Consórcios entendeu qual era o melhor grupo para você, você foi fazendo os investimentos mensais, foi contemplado, recebeu a ligação da analista lhe dando os parabéns. A próxima ligação que você vai receber vai ser minha. Eu, como diretor aqui da Tramontana Consórcios, também faço essa ligação, porque de maneira estratégica nós vamos entender juntos, vendedor, analista, eu e cliente, qual vai ser a melhor opção a se seguir. Você vai deixar esse valor parado, se você vai vender a carta contemplada ou se você vai então investir na composição do seu patrimônio. Seja qualquer uma das opções que você escolha fazer naquele momento, a grande notícia é que você não precisa ter pressa. Esse valor ele sai do fundo comum do grupo, ou seja, lá o valor que as pessoas vão investindo, cria um fundo comum, esta poupança coletiva soma-se um valor. Quando você for contemplado, esses R$500 mil, eles vão sair do fundo comum do grupo. O que é o fundo comum? É a poupança coletiva. As pessoas foram investindo, fazendo suas parcelas, essa poupança foi aumentando e dentro do consórcio, de maneira técnica, se chama fundo comum. Na sua contemplação, a administradora vai lá, resgata esses R$500 mil e larga num fundo de investimento que foi se observado e é um fundo de investimento vantajoso naquele momento. E a grande notícia aqui, pessoal, vamos dar um exemplo dos R$500 mil. R$500 mil dentro da HS Consórcios, que é uma administradora que nós gostamos muito, a meia parcela até contemplar é R$1.397. Nesse nosso exemplo, até para ajudar na matemática, você foi contemplado no 10º mês, ou seja, você investiu R$13.750. Exatamente isso, estava fazendo a conta de cabeça. A grande notícia aqui é que até que você decida o que vai fazer, se você vai então vender a carta, se você vai comprar um imóvel para morar, se você vai comprar um imóvel para investimento, ou seja, para compor patrimônio, você vai ter um rendimento em cima dos R$500 mil. Ou seja, muitas pessoas são contempladas e optam por não fazer nada. Isso parece uma loucura se eu olho superficialmente, mas se eu olhar no detalhe, eu consigo ver que eu investi nem R$15 mil e eu estou tendo um rendimento em cima de R$500 mil, ou seja, de um valor que verdadeiramente eu nem dispus. E é isso que acontece quando você for contemplado. O valor sai do fundo comum, vai para um fundo de investimento e fica rendendo até que você opte pelo que vai fazer. Bom, isso você já sabe agora que vai render pelo crédito e não pelo que você pagou. Isso é uma grande jogada que pouca gente fala. Aqui na Tramontana Consórcios, dependendo do mercado, dependendo da economia, a gente inclusive opta por deixar parado
por algum tempo até que uma grande oportunidade apareça. Mas se você optar por vender a carta contemplada, assim que contemplado, a Tramontana Consórcios vai fazer uma grande oferta para você e você, sem dúvida alguma, vai ter uma rentabilidade, um retorno, um lucro muito grande. Nós temos diversos vídeos citando exemplos aqui. A outra coisa que pode acontecer é você então pensar em composição de patrimônio. A Tramontana Consórcios vai sugerir, dentro do mercado imobiliário, algumas regiões mais propícias para que esse retorno seja mais significativa. Então, resumidamente, o que acontece? Aquele valor fica guardado esperando que você resolva o que vai fazer. Se você resolver por deixar parado, ele vai rentabilizar em cima do crédito contratado. Se você optar por vender a carta, a Tramontana Consórcios faz a oferta de maneira bastante significativa para que o retorno financeiro seja bastante expressivo. Se você optar por compor patrimônio, a Tramontana Consórcios vai indicar a melhor localização no momento e vai fazer todo o processo de contemplação, toda a documentação, toda a parte burocrática, ela vai fazer por você. E se você optar por comprar um imóvel para você mesmo morar, a Tramontana Consórcios também cuidará disso tudo para você e vai fazer todo o processo junto à administradora em questão. O que é importante de dizer, um detalhe que eu estava deixando de lado. Se você optar por deixar o crédito parado, rendendo, para por aí. Até que você resolva utilizá-lo, não há mais nada a ser feito, obviamente, a não ser o pagamento das parcelas. Se você pensar em vender a carta contemplada, a Tramontana Consórcios vai comprar, você não vai precisar nem pagar mais as parcelas do seu consórcio. Mas aqui, obviamente, você vai pensar em fazer um novo consórcio e vai pagar as parcelas do consórcio novo. Mas se você pensar na terceira hipótese, que é ou a composição de patrimônio ou a aquisição do imóvel para moradia própria, há um processo a ser seguido. Eu já mencionei, nós fazemos ele por você. Mas o primeiro ponto vai ser a avaliação de cadastro sua. Obviamente vai ser consultado SPC, Serasa, o seu crédito no mercado e a capacidade de que você tem de cumprir o pagamento daquelas parcelas durante todo aquele período. Feito isso, também vai ser feita uma avaliação do imóvel para que a administradora entenda que aquele imóvel é compatível, o valor de mercado dele, com o crédito que vai ser disponibilizado. Nesse momento, quando a avaliação for ok e tiver tudo certo em relação ao que vai ser liberado e ao valor de mercado do imóvel, vão ser pedidas mais algumas certidões de comprador, de vendedor e do próprio imóvel, que são certidões necessárias para garantir, inclusive, a segurança de quem está comprando. Essas certidões, a própria Tramontana Consórcios, em quase 90% delas, consegue retirar. É este acompanhamento, é esta assessoria que faz com que o processo seja fluido, curto, rápido e sem dor de cabeça, porque fazer isso sozinho, confesso, não é uma tarefa fácil. Aqui na Tramontana Consórcios, você pode contar conosco. Aí depois disso tudo desenrolado, as certidões todas ok, isto vai para o cartório, as partes todas assinam, então a administradora faz o pagamento do imóvel. Aí você vai estar lá de boa, morando no seu imóvel comprado através do consórcio, com a consciência tranquila que não pagou 3, 4 imóveis pelo valor de um, como seria num financiamento, e esse imóvel vai ficar alienado junto à administradora até, obviamente, que você quite o seu consórcio. Essa é a movimentação que acontece de maneira resumida quando você utilizar o crédito para a composição de patrimônio ou até mesmo para uma moradia própria, que na verdade não deixa de ser composição de patrimônio, vamos combinar. E para finalizar, é importante que você saiba, para qualquer que seja as opções que você escolher, você vai ter o time, o suporte da Tramontana Consórcios para aconselhá-lo, para dar uma assessoria para o que é mais conveniente, mais vantajoso naquele momento para você. Mas você vê que qualquer uma das opções que se escolha, o consórcio vai trazer vantagem, seja deixando o valor parado, rendendo em cima de um dinheiro que na verdade você nem investiu, seja vendendo a carta contemplada com um retorno bastante significativo, seja compondo patrimônio por muito menos do que o patrimônio em si vale, porque nesse nosso exemplo você investiu 14 mil e está com um patrimônio de 500 e a partir desse momento o inquilino que paga, ou seja, uma moradia própria pagando um preço justo pelo seu imóvel e não 3 ou 4 imóveis como outras linhas de crédito. Então comece a pensar no consórcio com mais carinho.
comece a expandir um pouco sobre as possibilidades que o consórcio tem. Ele é muito mais do que apenas uma compra e venda propriamente dita. Ele traz muito mais oportunidade, muito mais vantagens que o mercado, de uma maneira geral, menciona por aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ficou algumas dúvidas, tenha os contatos dos nossos especialistas aqui, nos chame, nos procure, porque a gente quer conversar um pouco mais com você sobre o que a Tramontana Consórcio pode fazer pelo seu futuro.